Amém. Boa noite, irmãos, de novo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vamos lá, então. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos já se colocassem em pé, nós vamos passar direto à palavra. E abrissem a palavra em Lucas. No Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro Evangelho. Amém? Lucas capítulo 13. Glória a Deus. Já vou lendo aqui com os irmãos. Capítulo 13, versículo 10. A cura de uma enferma, que diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Aqui foi lida, Senhor, a Tua palavra essa, Senhor, que não é do homem, é a palavra do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que tão somente nesse momento, o Senhor usa, meu Deus, para levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aqueles corações que tanto necessitam, Senhor, de um tocar Teu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta noite e te agradeço, ó Deus, por cada um dos irmãos que está aqui, porque nós sabemos, ó Deus, que as dificuldades vêm, mas nós, neste momento, nós quebramos barreiras para estar na Tua casa, te louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta noite, ó Deus, a Tua palavra venha cair, ó Deus, em terrenos férteis, ó Deus, e dê frutos, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, irmãos. Então, a palavra do Senhor, aqui, Lucas, que nós lemos, pode se sentar, irmãos. Nós lemos a palavra do Senhor aqui e conta a história, uma passagem aqui de uma mulher que ela estava enferma, já há 18 anos. Nós já vimos lá tantas passagens, né, que fala na palavra que de pessoas, né, tanto tempo enfermas, né? Então ela sofria de uma deformação. Ali ela andava encurvada. Ela não se levantava de maneira alguma. E a palavra fala que era causada por um espírito de enfermidade. Então, se a gente vê a palavra falando aqui que é um espírito de enfermidade, não era humano, era espiritual o problema dela. Eu acredito que a vida dela ali era difícil, né, irmãos? Porque imagine você estar ali encurvada, você tem todos os seus afazeres, muitas coisas, depende da gente estar de pé, né? Depende disso. E a pessoa está encurvada, é difícil, né? E eu creio que, aqui a palavra ali não falou, mas assim, eu creio que ela andava angustiada por causa disso, né? Ela andava deprimida com aquela situação. Porque ela não podia fazer coisas simples. Ela não podia, por exemplo, olhar para cima. Nem tanto os afazeres, mas ela não podia olhar para cima. Então, coisas simples do dia a dia era muito difícil para ela, né? E a palavra ainda fala que era um espírito de enfermidade. Ela estava ali toda, né, agachada, dobrada, né? E agora está me passando assim pela cabeça, irmãos, aqui, que o inimigo, quando a gente, às vezes algumas pessoas que a gente vê assim, possessas, ele encurva as pessoas. Não é isso, pastor? Estou errada? Não, ele faz as pessoas ficarem encurvadas. Sim, né?
E ele faz isso. E ele anda, irmãos, ao nosso derredor. Ele anda procurando uma brecha. E diante disso, aqui eu falei que a enfermidade é espiritual. Ele coloca mágoa, ele coloca frustração, ele coloca falta de perdão, porque a pessoa não consegue liberar o perdão. Ele coloca desapontamento, desânimo, tantas coisas. E também coloca feridas na alma das pessoas. E as pessoas, tem algumas que até tentam, né, se liberta disso. Mas ele faz tudo isso. E ela então, por ela estar encurvada, ela era impedida de olhar para cima. Então ela vivia assim, num estado de humilhação. Porque ela não podia, igual eu falei, as coisas mais simples que tinha para fazer, ela não conseguia. Mas mesmo assim, irmãos, ela não desistiu. Ela ia aonde, irmãos? Na sinagoga. Na sinagoga. Ela não desistiu. Ela ia. Porque a palavra ali fala no começo que Jesus estava ali na sinagoga fazendo o quê? Pregando a palavra. Imagina, irmãos, a palavra pregando a palavra. Porque Jesus, ele é a palavra. Imagine o próprio Jesus ali. E ali ela ia. Ela não desistiu. E Jesus vê aquela mulher e chama ela e diz assim: mulher, você está livre de todo mal. Você está livre. E eu acredito, irmãos, que toda vez que ela ia na sinagoga, a gente pode trazer para os dias de hoje como a igreja, ela ia ali como esperando algo diferente na vida dela. Como se ela estivesse esperando um mover diferente ali, o mover das águas, né? Então, e eu creio que na hora que Jesus chamou ela, mulher, vem aqui, vamos, né? Mulher, vem cá. Você está curada. Você está livre, liberta de todo esse mal. Eu creio que Jesus ali, eu sempre falo, Jesus escreveu uma nova história para aquela mulher. Porque a palavra diz que imediatamente ela se endireitou e glorificou o Senhor. Imediatamente, não ficou para depois. Ela imediatamente. Olha só, irmãos, hoje eu estou aqui de novo para falar para vocês que Jesus, ele pode transformar qualquer situação. Quando eu ministrei a palavra alguns dias atrás, eu falei isso, que a sunamita, ela não abriu mão da presença de Deus. E essa mulher encurvada também, ela não abriu mão da presença de Deus. Ela não abriu mão. Imediatamente ela foi curada e ela saiu dando glória a Deus. E Jesus, só ele, irmãos, ele pode transformar a situação. Porque às vezes eu fico pensando assim que, às vezes a pessoa tem um problema, né? E ela fala, puxa vida, o meu problema é tão grande, tão grande, tão grande, mas ela esquece de olhar para o céu e falar, não, Jesus pode transformar essa situação. Jesus pode mudar essa história. Jesus pode endireitar o meu caminho. Porque ele endireitou o meu caminho, irmãos. Ele endireitou o meu casamento. Ele endireitou. Então, se nós olharmos para os lados, nós vamos ver muitas pessoas assim. Pessoas sem perspectiva de vida. Andando muitas vezes humilhado, encurvado, com feridas na alma. A gente vai ver. Sim. Muitas. Mas eu te digo, irmão, não importa qual a sua enfermidade. Jesus, ele pode mudar a situação. Ele. E quando Jesus chamou ela, né? Ela não pôde levantar os seus olhos para Jesus e ver o Senhor. Ela não pôde, porque ela não conseguia. Mas ela sentiu a presença do Senhor. Ela sentiu. E ela ouviu algo diferente. Ela ouviu uma voz diferente.
Jesus, então, ele impõe as mãos ali sobre ela e toca e libera uma palavra de cura e de libertação. Ele libera ali. E ela foi ao encontro de Jesus naquele lugar. Ela não desistiu de ir na sinagoga, na igreja, né? Ela não desistiu. Ela estava ali. Eu creio que quando a gente vem ao culto, a gente espera algo. Espera? Sim, a gente espera algo. Mas a gente tem que estar sensível para ouvir o que Deus fala ao nosso coração, ao nosso ouvido, né? A gente tem que estar sensível a isso. E então ali quando ela foi até o Senhor Jesus mudou a história dela. Nós louvamos aqui uma nova história, Deus tem para mim. Um novo tempo, Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, né? Deus tem uma nova história para nós. E eu falo para você nesta noite, irmãos, não se afaste do Senhor. Não se afaste. Os desânimos, situações difíceis vão vir sim. Humilhação, nós vamos passar. A palavra do Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições. Nós teríamos, não falou que você vai viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de fartura. Não, no mundo nós teríamos aflições. Mas tenha de bom ânimo. O Senhor está aqui, de braços abertos para receber você, para mudar a sua história. Nós precisamos buscar o Senhor cada dia mais. Você está buscando o Senhor? Sim, eu creio que você está buscando, mas busque mais. Eu gosto muito quando lá no CD, eu sempre falo isso, no CD Deus de Promessa, quando o pastor, não lembro agora o nome dele, acho que se não me engano é Marcos Gregório, ele fala que se você está em situação difícil, seguindo a Deus. Você está sem dinheiro? Seguindo a Deus. Está com problema? Seguindo a Deus. Você está desempregado? Seguindo a Deus. Sua família está fora da igreja? Você está seguindo a Deus. Porque na hora que Deus abrir as janelas do céu, você vai ser abençoado. E Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história. Não, e outra, assim, não se preocupe se nós somos aqui na igreja, nós somos em poucas pessoas ou se muitas pessoas. Não importa. Lógico que nós queremos que a igreja estivesse cheia, né? Nós queremos sim ver todas as cadeiras aí completas, né, com os irmãos. Mas o importante é que a palavra está sendo pregada. E não é a palavra do homem que está sendo pregada aqui, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Amém? E eu vejo também que Jesus, ele, naquele momento ali, ele não curou somente o corpo dela, aquela deformação que ela tinha. Ele não curou isso também. Ele curou a alma, curou a sua vida espiritual, mudou os seus pensamentos, que nós sabemos que se nós ficarmos sozinhos, os pensamentos, né, voa, como diz, né, voa longe, né? Deus, a gente pede ao Senhor, Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá o discernimento, Ele dá. O tempo que vai levar, que você vai ser abençoado, que Deus vai escrever ali uma nova história para você, a gente não sabe, mas Deus sabe. É o tempo dele, né? É o tempo dele. Vai acontecer uma libertação na sua casa, na sua vida, na sua família. Tá difícil? Tá. Mas ele é só o Senhor que pode mudar a sua situação. Lógico que a gente pede aos irmãos que tem certas situações que a gente vem e fala, Senhor, pastor, olha por mim, irmão, né? Vamos orar. A gente tem um grupo, né? Vamos orar umas pelas outras, a gente ora sim. Mas é só o Senhor que pode mudar a situação. O tempo, como eu falei, não importa o tempo, a gente não sabe. Você vai ver a passagem de Lázaro,
Lázaro 4 dias morto. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, esperando a história dela ser escrita ali. Quando a gente vê a passagem que fala da pesca, né? Joga lá a rede do outro lado. Mas, Senhor, nós pescamos a noite inteira. Mas joga do outro lado. E veio a recompensa, né? A fartura de muitos peixes ali. Nós precisamos mudar o nosso foco. Como eu falei da rede aqui, nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos ter o foco assim, ó, de Cristo. Olhar para o alvo, olhar para cima. Não ficar como essa mulher aqui encurvada, só olhando para baixo, em estado de humilhação, não. A palavra do Senhor fala olhar para cima, para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. A palavra te convida assim, venha, vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos, que é o Senhor, é eu, o Senhor, que vou te aliviar. Eu tenho uma colega minha que ela fala assim que quando a gente vai fazer alguma coisa errado, geralmente a pessoa fica assim de olho dos lados, né, para ver quem está vendo, né? Mas a gente tem que olhar para o alto, irmãos. Porque de lá a gente não esconde nada. A gente precisa mudar o nosso foco. Gosto muito da passagem de Gênesis, de Noé, quando fala que Deus deu tudo certinho lá, os meios, as medidas, tudo para Noé, né, construir a arca. E só tinha uma janela, que era para cima. Gosto muito dessa passagem, que nos ensina muito. Porque se Noé fosse olhar para os lados, talvez ele pereceria, né? Mas Deus falou, não, Noé, põe só uma, que é para você olhar para cima, para o alto. Podemos até não estar conseguindo, mas se nós não abrirmos mãos da presença do Senhor, nós vamos olhar para o alvo. Nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui, ó, na igreja, um templo físico aqui, ó, tão grande. Um lugar que foi preparado para que nós estivéssemos aqui, para louvar e engrandecer o Senhor. Nós temos os cultos aqui, a gente vem esperando algo diferente, algo novo do Senhor. E nós louvamos, algo novo sempre acontece quando nós começamos a orar, né? Algo novo sempre acontece. Deus, Ele está ali, de braços abertos, como eu falei, te esperando você para te abençoar, escrever uma nova história. E se hoje, de alguma forma, não sei, as pessoas se encontram encurvadas pelas circunstâncias, seja ela emocional, física, eu quero te dizer uma coisa, irmãos, que se você tem olhos para enxergar, se você tem ouvidos para ouvir, sensibilidade para sentir o toque de Jesus, você faz como essa mulher. Tenha como razão de vida escolher hoje a melhor parte. E nós escolhemos a melhor parte, é o Senhor. É a melhor parte. Nós podemos estar até desanimados, né? Frustrados, humilhados. Mas a gente se humilha na presença de Deus. Ali naquele momento que você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, você fala com o Senhor, você vai ali se humilhar, ouvir a voz do Senhor. Eu conversando com uma moça esses dias, ela me falou assim que ela tem vontade de entrar no quarto dela, fechar a porta e conversar com o Senhor. Aí eu falei para ela, mas, né? Primeiro passo, né? Faz.
Aí ela falou assim, mas eu tenho vontade de, não como eu falar com o Senhor, até que não seja eu falando, mas o meu espírito conversando com Deus. Pode fazer isso, meu? Pode. É um lugar ali onde você vai estar a sós com Deus, a sós com o Senhor. Como diz a música, é eu e Ele, é eu e Deus e mais ninguém ali. Você pode chorar, você pode ali louvar, você pode ler a palavra, você pode fazer na presença do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que você vai ouvir a presença de Deus, você vai sentir a presença de Deus, você vai ouvir a voz dEle. Por isso que eu falo, irmãos, não desanime. A gente parece estar tão cansado, né? Cansados de lutas, de batalhas, né? E às vezes a gente não vê a vitória, mas nós não podemos desanimar, irmãos. Não podemos. Vamos à sinagoga, vamos ao culto, vamos, porque algo novo tem para nós. Eu tenho certeza. Deus é um Deus tão grande, tão grande. As coisas que nós passamos aqui é tão pequena. E essas coisas tão pequenas é que muitas vezes tiram o nosso foco. Como a Vera falou um dia, que nós tropeçamos em pedrinhas, nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedrinhas. Mas nós temos um Deus aí pronto para nos abençoar, para endireitar o nosso caminho, para tirar, livrar a nossa alma, curar, nos dar libertação. Nós temos. Nós só precisamos buscar ao Senhor, como diz a palavra, de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Porque a palavra do Senhor fala que Ele procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros. E ainda fala que aquele que perseverar até o fim, não é de pouquinho não, é até o fim, esse receberá, vamos colocar receberá a vitória, receberá a transformação, mudança de vida. E hoje nós escolhemos aqui então a melhor parte. A melhor parte para nós é o quê? Andar com Jesus, olhar para Jesus, sentir o Senhor e ouvir a voz do Senhor dizendo: você está livre de todo mal. Você está livre, irmãos, de todo mal. Você, a partir de hoje, se você tem alguma coisa que te prende ainda a se levantar, a te endireitar, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, você está liberto. Você está com os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais abertos para ouvir e ver o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós sabemos que muitas coisas, quando a gente vai chegando o momento de ir, né, de a gente sair para ir no culto, a gente sabe que muitas coisas acontecem, a gente às vezes fica, né, atrapalhado, né? Mas isso é o inimigo que não quer que você ouça a palavra. Ele não quer que você seja transformado. Ele quer, não, se eu estou nessa situação de derrota, então vou levar um também. Não. Passe por cima, irmãos. Determina. A palavra do Senhor diz, determinando tu algum negócio, ser firme. E a luz vai brilhar no seu caminho. Amém, irmãos? Uma palavra simples, irmãos. Mas que o Senhor venha falar aos corações de cada um. Que a gente não se desvie nem para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas que nós possamos prosseguir para o alvo. Homem nenhum vai mudar a nossa história. Não vai. É só o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.
essa palavra maravilhosa. Aleluia. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe.